Olá, eu me chamo Lúcia Belmont, eu sou residente de Medicina de Família e Comunidade pela Escola de Saúde Pública de Manaus e hoje estou aqui para apresentar o relato de experiência chamado Abordagem sobre Alimentação Saudável em uma cozinha comunitária de Manaus, Amazonas. A alimentação é um fenômeno diretamente relacionado à existência humana. É por meio dela que nós garantimos os nutrientes que são necessários para as nossas atividades do dia a dia. Porém, e quando essa alimentação ela é escassa ou ela é pouco variada? Será que a população, de uma maneira geral, ela sabe se alimentar de forma saudável? O objetivo desse relato é falar a respeito de uma atividade coletiva que foi realizada levando em consideração os conhecimentos prévios e os adquiridos por meio da atividade, com os usuários de uma cozinha comunitária da cidade de Manaus. Houve participação de aproximadamente 30 pessoas, dentre elas moradores da Vila da Felicidade, que é uma comunidade compreendida dentro do bairro do Mauazinho, e de várias idades, de vários gêneros, e também os trabalhadores do entorno da comunidade. Utilizou-se, então, como base teórica uma cartilha do Ministério da Saúde chamada Alimentação Cardioprotetora, e através dela foi elaborado um banner e também alguns slides para nortear a discussão em grupo que se pretendia realizar. Por nós estarmos numa cozinha comunitária, foi possível abordar sobre grupos alimentares que, na cartilha, eles são identificados por diversas cores. Por exemplo, o grupo verde é formado por frutas, verduras, legumes, são alimentos in natura que nós podemos consumir à vontade. O grupo amarelo, que é formado por pães, cereais e massas, para os quais é aconselhado um consumo moderado. O grupo azul, que é formado por carne, peixes e fontes de gordura, que se aconselha um consumo em menor quantidade. E, fora da representação gráfica, a gente ainda tem o grupo vermelho, que representa os alimentos processados e industrializados, que devem ser evitados de uma maneira geral. Além disso, foi possível também esclarecer não só a importância da variabilidade alimentar, mas também das porções adequadas para cada grupo alimentar. Então, nós observamos que, de uma maneira geral, os comunitários eles demonstraram bastante interesse e também domínio sobre o assunto, sobre os diferentes grupos alimentares. Por outro lado, no momento em que esses alimentos foram dispostos no prato, nós percebemos uma certa surpresa por observarem que, para a gente chamar um prato de saudável, esse prato deve ser metade de alimentos in natura, em detrimento da nossa base nutricional, né, levando em consideração as questões regionais, que, de uma maneira geral, constitui o prato sendo em maior quantidade por alimentos do grupo de carboidratos. Então, é muito comum a gente ver o prato amazonense sendo formado por arroz, por macarrão, com a presença da farinha de mandioca e, em menor quantidade, os alimentos in natura. Logo, essa atividade, ela mostrou para nós que ela foi de grande valia, porque ela serviu como uma complementação ao saber daquelas pessoas, mas também ela serviu como um guia norteador na montagem de uma refeição saudável, em que se foi possível fazer uma melhor distribuição desses componentes e das porções alimentares da maneira como deve ser, e bem como possibilitou uma melhor fixação do tema por meio das figuras, que fica mais fácil de absorção. Obrigada, essas são as referências e eu desejo a todos um bom congresso.